Olá pessoal, hoje eu estou aqui para falar da nova série de vídeos Baú de Relíquias da Doutor E. No Baú de Relíquias, nós apresentaremos alguns vídeos antigos da Doutor E, sobre assuntos como, por exemplo, imobilizadores de partida, eletrônica básica, airbag e veículos flexíveis. Essa série ela é indicada para quem está começando na área da reparação, para quem deseja começar na eletrônica embarcada. Mas se você já é reparador profissional, não deixe de fazer o test drive da Enciclopédia Doutor E para conhecer esse nosso serviço. Clica no link aqui abaixo, preencha o formulário que um de nossos consultores vai entrar em contato com você para tirar todas as suas dúvidas sobre esse serviço. Até o próximo vídeo, pessoal! Hoje nós vamos falar aqui sobre sistemas de airbag, né? O nosso objetivo é entender como é que o sistema funciona e quais são os cuidados que a gente tem que ter na manutenção desses sistemas, né? No reparo. Porque o pessoal tem muito receio em lidar com airbag, né? Porque as bolsas do sistema airbag, elas são dispositivos pirotécnicos, né? Que são explosivos, né? Então o pessoal tem muito receio em lidar e tal. Então a gente vai tentar explicar como é que funciona e se realmente existe esse perigo, né, ao se manusear sistemas de airbag, se existe o risco real mesmo de explosão, essas coisas assim, né? Eu acho que esse é até o maior medo do consumidor, né? É verdade. O aplicador também tem medo, né? Ele vai fazer um reparo, por exemplo, numa chave de seta que tem que mexer perto da bolsa do airbag, ele já fica com receio, né? E existem casos realmente de explosão de bolsas no reparo, existem aí a gente vê relatos, existem relatos disso, né? Que onde a gente está situado lá em Florianópolis, já houve casos em oficinas de explosão acidental de bolsas de airbag. Não é muito comum, mas pode acontecer. Mas é isso que a gente quer esclarecer, se realmente é muito perigoso, se não é, o que acontece, o que não acontece, né? E como é que se reparam esses sistemas, né? E quais são os cuidados que a gente deve ter, né? Então, olhando ali, né, no nosso primeiro slide ali, né? O airbag também é conhecido como SRS, né? Sistema Suplementar de Segurança, né? A lâmpada de manutenção do sistema também, às vezes, está indicada como SRS. Então, esse é o sistema airbag, SRS, Sistema Suplementar de Segurança, né? No nosso próximo slide ali, o que é um sistema airbag? Bom, o sistema airbag é um sistema passivo de proteção, né? Que objetiva evitar lesões, principalmente na cabeça e no tórax, né? Em acidentes aí, em impactos considerados de gravidade média ou alta, né, tá? Então, realmente tem pesquisas nesse sentido, e o sistema airbag, ele diminui, dados recentes que eu andei dando uma olhada, está provado que o airbag diminui em torno de 6, 7% os casos de morte em acidentes de trânsito, né? Não é à toa que hoje nos Estados Unidos, já há algum tempo, o sistema de airbag ele é obrigatório, né? O veículo ele tem que sair com o sistema de airbag, né? Não é um opcional, né? Por lei tem que ter airbag no carro, né? Tá? Só que o airbag tem alguns cuidados de manutenção e de utilização, né? Quer ver? Por exemplo, se você for trafegar num carro que tem airbag e sem o cinto de segurança, é pior do que se ele não tivesse airbag, porque quando ocorrer o acionamento da bolsa do airbag, você vai ter aquela explosão da bolsa e você está sem cinto, então é um impacto atrás do outro, né? Existem pesquisas que demonstram que acidentes em veículos com airbags que o condutor não estava usando cinto de segurança, aumentam em mais de 40% os casos de morte, né? Então o airbag pode matar, né? Pode matar se mal utilizado, né? Às vezes também o condutor pode estar mal posicionado, pode acontecer algum problema no pescoço. Existem casos de acidentes, né? Até fatais, graças ao airbag, né? O airbag pode matar também, mas ele mais salva do que mata, né? Então, quais são os principais, ali no nosso slide número 3, né? Rapidamente, né? Quais são os componentes de um sistema airbag? Como é que ele funciona, né? Tá? É o seguinte, no sistema de airbag existem ali, olha, dá uma olhada lá, os principais componentes do sistema. Existem os sensores de impacto. Existem sensores de impacto frontal, que ficam ali próximo ao radiador, né? Tá? Sensores de impacto mesmo. Existem sensores de impacto lateral, para veículos que possuem airbag lateral, tá? Existe a central que controla o sistema, né, conhecido como unidade de comando, a UCE, né?
A OC tem uma particularidade que os sensores de desaceleração estão dentro da unidade de comando, né? Então incorpora os sensores de desaceleração. Existem os pretensores ou pretensionadores dos cintos de segurança, né? Porque a maioria dos veículos com airbag, eles têm esse dispositivo pirotécnico, né? Esse dispositivo acoplado ao cinto de segurança para que quando ocorrer o acidente, não haja deslocamento do condutor nem do passageiro do banco da frente, né? Então o cinto com o pré-tensionador ele vai prender mais ainda o condutor do veículo, né? Ou o passageiro ao banco, né? Que a ideia é a seguinte: primeiro aciona o cinto pré-tensionador prendendo o condutor ao banco, né? E depois aciona a bolsa, né? O cinto ele demora mais ou menos uns 20 milissegundos para ser acionado, né? E as bolsas, mais ou menos uns 40 milissegundos, né? Dá para ter alguma comparação? Dá para ter uma comparação, quer ver? Ó, você acabou de piscar o olho, 100 milissegundos, entendeu? Então uma piscada demora 100 milissegundos, né? Pisquei, 100 milissegundos. Então você vê, na verdade, quer ver? Vamos dar uma olhada ali só para ter uma ideia. Olha o nosso slide 21 e o 22. Primeiro o 21, vamos dar uma olhada. Interessante esse slide, para você ter uma ideia da velocidade da inflação, né, do acionamento das bolsas. Ó. Ali no primeiro instante, né, 0 milissegundo. Ali está mostrando 30 milissegundos, porque desconsidera o tempo que o explosivo demora para ocorrer a reação química, né, o tempo da reação de explosão, que é mais ou menos uns 10 milissegundos, né. Ali é só o tempo de inflação da bolsa mesmo, né. Então, olha só, no instante inicial, depois 5 milissegundos, ó, em 30 milissegundos já estava inflada, né? Quer dizer, mais rápido que uma piscada de olho, então. Muito mais rápido, muito mais rápido. Agora, já surge uma outra dúvida também, tá? Uma dúvida que eu tenho, tá, aquela bolsa infla e aí, pô, o cara vai morrer asfixiado ali, não, na verdade existem furos, né, nas bolsas, que ela vai murchar, né, ela vai esvaziar rapidamente, né, mais ou menos uns 100 milissegundos ela demora para esvaziar, né. Então, olhando o nosso próximo slide, o 22, que vão ter uma ideia assim do acionamento completo da bolsa, né. Olha ali, não sei se fica claro, ó. Olha lá, no primeiro instante, né, tá ali o motorista com o cinto e tal. O tempo total ali, ó, entre a bolsa inflar e esvaziar demorou 165 milissegundos, tá vendo a ideia ali? Então é muito rápido, né? É uma explosão, né? Então, na verdade, no sistema airbag existem dois dispositivos pirotécnicos, né? Você tem o cinto de segurança com pré-tensionador, que tem um explosivo ali para aumentar a velocidade de ativação do cinto, né? Porque um cinto convencional, com a intensidade do impacto, ele acaba deixando você estender um pouco o seu corpo para frente, né? Você vem com uma inércia, né? Então, dependendo até do peso do condutor, né? Então, ele vem com aquela inércia e acaba se estendendo um pouco para frente, podendo até chegar a bater, né, o crânio, tal, no painel, no para-brisa. Então, o pré-tensionador evita que haja esse deslocamento. O interessante é se o condutor ficasse preso ao banco mesmo, né? Então, aí que está que é interessante, né, o pré-tensionador do cinto, né? Vamos dar uma olhada no pré-tensionador ali, só para nosso slide número 8. Como é que funciona o pré-tensionador, né? Ó, o pré-tensionador que existe na maioria dos veículos que tem sistema airbag, no cinto de segurança, né? Ele tem um dispositivo pirotécnico, né? Tá? Ali, dá uma observada no slide que existe tá vendo abaixo da mão ali, da pessoa que está segurando o pré-tensor ali, existe um pedacinho de cabo de aço, tá vendo? Quando o dispositivo for acionado, né? Na verdade, ali dentro do dispositivo pirotécnico, né? Lá embaixo ali naquele cilindro ali, tá? Naquele cilindro tá o dispositivo pirotécnico, né? Que é constituído de um pistão, tá? E aonde ocorre uma reação química, né, uma reação química instantânea, uma explosão. Quando esse pistão se desloca devido à explosão, o cabo de aço ele se retrai, ele é enrolado para dentro do dispositivo, né? Então o cinto ele vai te puxar. E tem que ser uma explosão, porque não podia ser, Walter, um motor elétrico, que a central mandava um sinal para o motor elétrico e ele enrolava aquele cabo de aço. Olha, se fosse um motor elétrico, o cara já teria batido a cara no painel e depois o motor elétrico puxava ele para trás, né? Então tem que ser explosão, muito rápido, né? Milissegundos, né? O pré-tensionador ele aciona mais ou menos em 20 milissegundos e a bolsa em 40. Então o pré-tensor prendeu e depois a bolsa vem, de modo que nessa região aqui, né, tem toda
absorção do impacto, né? Só para você ter uma ideia do impacto num acidente, né? Às vezes a gente fica correndo aí de carro e não tem noção do perigo, né? Se você colidir em um anteparo fixo, né? Em um poste, por exemplo, que é um negócio bem comum do pessoal andar batendo neles aí. Se você colidir num poste a 50 km por hora, o impacto é mais ou menos similar a um cara pular do 4º andar. Pra você ter ideia da energia cinética que ele adquire, né, nessa velocidade. Ou seja, você já começa a ver o tanto que dói, né? Entendeu? Agora, se você batesse a 80 por hora, porque é o seguinte, a energia cinética, a energia que você adquire quando você ganha velocidade, né, é mv² sobre 2. O que significa isso? Significa que se você dobrar a velocidade, você quadriplica a energia. Então, por exemplo, você a 40 por hora, você tem um impacto ali como pular do 5º andar, né, do 4º andar, a 50 por hora. Se você tiver a 80 por hora, meu amigo, 10º andar, será que sobrevive? Então você vê que essa estatística aí da eficiência do airbag, né, ó. Tá dizendo ali que a bolsa frontal, né, o airbag frontal, o objetivo é proteger contra lesões no tórax e na cabeça, certo? Porque estatísticas mostram, né, que as principais lesões que acontecem em acidentes são lesões de crânio, né, certo? É muito comum, né? Então o airbag ele ajuda bastante nesse aspecto, né? Teria que ser um item de segurança obrigatório, né? Porque olha o número de acidentes de trânsito que a gente tem por ano aí no país, E né? tem alguma estatística, Walter, que diga quando o airbag é bem utilizado, né? Enquanto diminui, por exemplo, o risco de morte em um acidente? Então, como eu já tinha comentado ali no começo, né? Mais ou menos uns 6%, 7% é a última estatística que eu vi, né? Então é interessante, né? Interessante, 6% é muita gente, né? Partindo do princípio que, se eu não me engano, morrem 5.000, 6.000 pessoas por ano nas estradas, né? Eu acho que mais até. Quer dizer, isso somado ao uso do cinto de segurança, né? Isso, então... exatamente. Então, o airbag sozinho não serve para nada. O airbag sozinho ele mata. Se você não tiver de cinto de segurança e a bolsa acionar, aí você vai receber 2 impactos, né? Você tem toda a tua inércia e mais um impacto. Ai, meu Deus, aí piorou bastante, né? Então, o carro que tem airbag, cinto de segurança é super obrigatório, né? Então, olha lá, ó, o airbag ele tem uma eficiência, partindo do princípio que o condutor está usando, o condutor e o passageiro do banco da frente está usando cinto de segurança, ele tem uma eficiência ali, ó, ele consegue absorver com eficiência a energia, porque você adquire uma energia, né, quando você está em velocidade. Quando vem aquela bolsa, ela absorve a energia de impacto até mais ou menos 60 km por hora, absorve com eficiência, certo? Se você, no impacto, por exemplo, contra um poste, certo? Tá? Ela tem uma absorção de mais ou menos 70% do impacto. Não é total, né? Uma pancadinha você vai receber, mas o airbag ele ajuda bastante. Agora, aí, se eu tiver a 100 por hora, Walter, olha, se você tiver a 100 por hora, meu amigo, só rezando, né? Entendeu? Então você vê, né? Hoje em dia os carros correm tanto, né? Então, olha só, curiosidade, né? Se houver um impacto frontal com outro veículo, em sentidos contrários, se os veículos estiverem a 100 por hora, porque há uma absorção de energia, né? O chassi, a lataria do carro, ela amassa, né? Absorve energia, né? Então, a 100 por hora, então é mais interessante bater a 100 por hora contra o outro veículo de frente do que a 70 num poste, né? Mas, então, ali a velocidade de acionamento da bolsa, né? E tem um detalhe também, ó, chaves de desativação. O airbag ele pode matar se mal utilizado, né? Então existem muitas regras de utilização de airbag, né? Por exemplo, você não pode ter criança no banco da frente, né? Você não pode andar sem cinto de segurança, né? Você tem que ter uma postura no banco, né? Uma distância da bolsa, né? E falta essa distância, por exemplo, que eu pensando até por conta desse impacto que você está explicando pra gente, né? Até para os nossos reparadores saberem como dizer, né? Avisar, prevenir o consumidor, né? Existe uma distância segura entre o volante e a distância é mais ou menos de 25 centímetros, né? Que é a distância padrão, né? Então, mas às vezes até pela estrutura física, o biotipo da pessoa não tem como, né? Ele fica mais perto, mais longe. Então tem alguns ajustes, né? Por isso que normalmente os carros com airbag, o banco tem ajuste de altura, né? De posicionamento, né? O ideal então é 25... É uns 25 centímetros, né? Agora nós temos um problema com o airbag do passageiro, né? Olhando o nosso área medalha, tá vendo? Olha a distância. Você vê que a bolsa, eu dou uma olhada, a bolsa do passageiro ela é maior, né? Normalmente ela tem o dobro ou o triplo do volume da bolsa do motorista, né? Justamente então você tem um problema maior ali no passageiro, né? Tá? Então, às vezes, né?
em uns veículos mais sofisticados, você tem um sensor de ocupação ali no banco do passageiro, né? Que seria ali o que tem no slide 16, ó, vamos dar uma olhadinha lá. Vamos dar uma olhadinha ali, ó, tá vendo? Ó, esse sensor de ocupação, né? Então, ali em cima da espuma do banco, tá vendo ali, ó? Isso é um sensor de ocupação de uma BMW 325, né? Então, qual é o objetivo desse sensor? Bom, um dos objetivos é informar para o módulo que controla o sistema que tem alguém sentado no banco do carona ali, né? Do passageiro ali na frente, certo? Porque se o sistema detectar que não tem ninguém ali, ele nem vai acionar a bolsa do passageiro, né? Se houver um impacto, né? Com a desaceleração. Porque na verdade, pessoal, uma coisa que nós vamos explicar daqui a pouco, né? Que não é em qualquer tipo de impacto que ocorre o acionamento da bolsa do airbag, né? Tem que obedecer uma condição, né? Existe uma desaceleração, isso nós vamos falar daqui a pouco, né? Então, se houver um impacto que o módulo que controla o sistema airbag entenda que haja necessidade de acionar a bolsa, ele vai avaliar se tem alguém no banco do passageiro. Se não houver ninguém, o que vai acontecer? Ele não vai acionar aquela bolsa, é um componente a menos, né, para se trocar. Porque uma bolsa de airbag, depois de acionada, como ela é que nem o cinto pré-tensionador, é um dispositivo pirotécnico. Então tem um explosivo ali, aquele acionamento da bolsa é devido a uma explosão que ocorre, entendeu? Então explodiu todo o combustível, que é um combustível sólido, né, que fica ali dentro do gerador de gás da bolsa, ele queimou, né, entendeu? Então a bolsa não tem como dobrar ela direitinho, não, a bolsa é descartável, né? A maioria dos componentes do sistema airbag é descartável. Se você tiver um acidente em que haja acionamento das bolsas, você vai ter que trocar as bolsas, certo? Você vai ter que trocar o módulo do sistema airbag. Mas você vai ter que trocar por quê? Porque se você não trocar o módulo do sistema airbag, suponha que eu troque tudo menos o módulo do sistema airbag. Se eu não trocar o módulo, o que vai acontecer? Quando eu funcionar esse veículo, você vai perceber que a lâmpada de anomalia do sistema airbag vai ficar acesa. Se você entrar com o equipamento diagnóstico, você vai ver que está acusando falha no módulo de controle do sistema. Ou seja, o fabricante já projeta para que ele seja descartável. Se na memória dele tiver detectado um acionamento de bolsa, aquele módulo, por segurança, não pode mais ser utilizado. Entendeu? Você nem consegue usar, nem se você quiser, porque na verdade ele não vai mais acionar a bolsa, ele está inutilizado, né? Agora, mesmo que esse airbag não seja utilizado, Walter, existe, por exemplo, a necessidade de fazer uma manutenção de tanto em quanto tempo, mesmo que não seja utilizado? Não, então, uma coisa que é periódica, né? Na verdade não existe manutenção específica em airbag periódica, preventiva, não existe essa orientação do fabricante, né? O que existe, na verdade, é validade, né? Como a bolsa tem explosivo, né? Ela tem um dispositivo ali no gerador de gás pirotécnico, né? Então esse explosivo ele vence, né? Ele tem data de validade. Tanto é que você tirar uma bolsa de motorista e olhar atrás dela, você vai ver, válido até tanto. Normalmente a data de validade das bolsas, depende do fabricante, varia de 10 a 15 anos, né? Os carros da Volkswagen 14, os da Ford 15, isso muda muito, depende do fabricante da bolsa e tal. Então, na verdade, existe uma data de validade da bolsa, ela pode estar vencida, né? Agora, com relação à manutenção, normalmente o reparo acontece quando a lâmpada de anomalias do sistema acende. Então, a lâmpada de anomalias do sistema acende, indicando o condutor que há uma falha no sistema airbag, né? E aí é que entra já o negócio do reparo do sistema, como repará-lo, né? Como proceder. Aí que o reparador começa a ter medo daí de trabalhar com o sistema, né? Tá? Então, só a nível de curiosidade, né? Como é que funciona, como é que ocorre essa inflação, esse acionamento da bolsa? Vamos olhar o nosso slide ali, número 13, né? Bom, ali eu tenho ali uma figura que mostra o gerador de gás, né, da bolsa. Nas bolsas, tanto na bolsa do motorista como na do passageiro, só dando uma olhada nas bolsas, vamos dar uma olhada no slide número 6, né? Ó, aí eu tenho de um Audi A3, né, um exemplo, tá? O que ele mostra ali seria o módulo de comando do sistema, aquela pecinha pequenininha lá, né, o módulo de comando do sistema, né? Igual esse que eu tenho aqui, né? Então ali, ó, o módulo de comando do sistema, a central que controla o acionamento da bolsa, né? Então tem um módulo ali, tá vendo? Você tem a bolsa do motorista, né? Que ela fica ali no local onde seria normalmente a buzina, né? Tá a bolsa ali dentro. E você tem a bolsa do passageiro, que é do lado direito ali,
que ela fica mais ou menos em cima do porta-luva, toda aquela região, né? Quando há o acionamento, esse material ali que fica, que a bolsa tá sob esse material ali, essa película, ela se rompe, né? E a bolsa sai, né? Não há nenhuma tampa que se desprende ali, né? A ruptura ali do material e a bolsa se desprende. O outro componente que aparece ali no slide seria o pretensor do cinto, né? O pretensionador do cinto, né? Então, o que é descartável aí? O que é descartável? Bom, é descartável a bolsa. Todas as duas bolsas são descartáveis. Uma vez acionada, não pode mais ser utilizada. A unidade de comando do sistema também é descartável, certo? Se houver acionamento de bolsa, né? Porque uma coisa que eu vou explicar daqui a pouco, o acionamento do airbag ele tem alguns estágios. Se o acidente for considerado médio, pode acontecer de acionar só o cinto pré-tensionador, tá? Se você quer ver, vamos dar uma olhada, ali no nosso slide número 18, só para a gente ter uma ideia de quando e como ocorre esse acionamento do sistema airbag, né? Tá? Então, olha só, uma coisa interessante que o pessoal deve ter em mente, né? É que o acionamento, ele ocorre somente em impactos frontais ou levemente laterais. Quer ver? Vamos dar uma olhada no slide 19, quer ver? Só para entender o que é frontal ou levemente lateral. Tá vendo o nosso slide onde aparece o carrinho? Então ali, você tem ali uma linha longitudinal ali no carro e mais ou menos um ângulo de 30 graus para cada lado, né? Então é mais ou menos nessa região, se eu tiver uma batida levemente lateral, vai acontecer o acionamento da bolsa. Boa noite, quem está falando é Hélio, aqui da Altese. A minha dúvida, Walter, é sobre a Napro. Ela possui um equipamento para poder apagar o erro de disparo, aquela falha de sinal de disparo da unidade do airbag. Então eu gostaria de saber se isso daí apaga realmente e ela volta a funcionar, tá? Ou se ela somente apaga o erro para a luz de anomalia não ficar acesa. Tá? Não sei se você tem conhecimento já desse equipamento, tá? Mas a Napro, ela tem um equipamento para isso daí. Muito obrigado aí, boa noite. Não, eu tenho conhecimento sim, né? Existe o dessa empresa que você citou, existem outros, né? Então esse equipamento, ele é para resetar o módulo do airbag, né? Uma coisa que eu iria comentar na sequência, né? Então é o seguinte, quando há o acionamento da bolsa, o módulo do airbag tem que ser descartado, entendeu? Porque ele é tido como descartável. Se houver um acionamento leve, pessoal, um impacto leve que não acionou bolsa, certo? Por exemplo, um exemplo, o Vectra. No Vectra, se você tiver um acidente onde acione só o pré-tensionador, você vai trocar o pré-tensionador, lógico, ele é descartável, é pirotécnico também, há uma explosão, e você consegue reutilizar o módulo de comando, no caso de acionamento somente do pré-tensionador. É um acidente leve, certo? Se o acidente for grave, que houve a ativação da bolsa, aí gera um código de falha na unidade de comando, dizendo falha na unidade de comando, que necessita de substituição, tá? Só com relação ao acionamento o exemplo do Vectra, no Vectra, por exemplo, essas estratégias, pessoal, elas podem mudar de veículo para veículo, porque muda de sistema, né, muda fabricante de sistema, muda a programação do sistema, mas em geral, né, por exemplo, o exemplo do Vectra, no Vectra eu posso ter até 3 acionamentos consecutivos ali, 3 acionamentos de pré-tensionador. Se não houver acionamento de bolsa, eu consigo reutilizar o módulo de comando ainda. Eu consigo apagar a memória e reutilizar. No 4º acionamento de pré-tensionador, aí a unidade de comando também fica inutilizada. Então, agora, quando há acionamento de bolsa, mesmo que seja o primeiro acionamento, a unidade de comando fica inutilizada. Agora, respondendo a tua pergunta, esses equipamentos, para que eles servem? Para reaproveitar o módulo. Porque, na verdade, o pessoal sabe que o módulo não estragou, ele pode estar bom, né? O fabricante, por segurança e por cautela, porque houve um acidente, suponha o cara bateu o carro a 120 por hora e sei lá, né, até o sinistro, morte no veículo, depois eles arrumam o carro e vende. Pô, será que aquele módulo tá bom, né? Então o fabricante, até por questão de segurança, né, ele não recomenda reutilizar. Mas existem esses equipamentos, né, que resetam esse código que foi gerado e como aparentemente o módulo não sofreu nenhum dano,
você pode reutilizar ele. Então, respondendo a sua pergunta, esses equipamentos existem e servem para reaproveitar módulos onde foi acionada a bolsa do airbag. A pergunta é a seguinte, existem condutores que aproximam demais o banco do volante, dirigindo de uma forma muito próxima ao volante. Existe um risco para esses condutores, no caso da explosão do airbag, num acidente, pelo fato de ele estar muito próximo do volante? Então, a recomendação do fabricante é que o condutor do veículo esteja pelo menos, né, a aproximadamente 25 centímetros de distância da bolsa, né? Seria a posição ideal, né? Se ele estiver muito próximo, ele pode ter alguma lesão de pescoço, né, coluna, né? Por isso é que existem, se você procurar em casos jurídicos, aí tem problemas aí de condutores de veículos processando montadoras e tal, por problemas de até mortes, né, em carros que utilizam airbag, né? Mas aí entra naquela polêmica se está mal utilizado ou bem utilizado, né? Quando bem utilizado, o sistema normalmente não tem problemas, né? Quando bem utilizado. Quando mal utilizado, né, podem acontecer problemas. Quer ver um caso recente que eu tenho conhecimento, que aconteceu em Santa Catarina, o condutor vinha na BR com o veículo, tinha um cavalo no meio da pista, ele foi desviar, bateu numa árvore e morreu, tá? Morreu e o airbag não foi acionado. Aí aconteceu o contrário, hein? Aí a família acionou ali a justiça e tal, e ganhou em primeira e segunda instância, mas em terceira perdeu, sabe por quê? Porque quem assistiu a aula aqui sabe que o airbag só aciona em impacto frontal, ele bateu de lado na árvore, entendeu? Você vê, mesmo assim tinha sido deferido ali, mas no final a GM, né, era um homem australiano, ganhou ali. Então, na verdade, o cara estava sem cinto de segurança e bateu de lado. E ainda, aí não é o airbag que... Então, quando bem utilizado, é muito eficiente, né? Mas tá? ele estava... O Reginaldo, né, comentou isso da distância, mas, por exemplo, aí, na questão de... Entra na má utilização, por exemplo, quem é muito baixinho, que dirige ali bem próximo Então, ao... por exemplo, eu também não sou um cara muito alto, né? Então, aquelas senhoras bem baixinhas, assim, que dirigem com o volante, assim, né? Pode levar uma, né? Pode acabar morrendo, né? Então tem uma condução, uma postura. O ideal é que a bolsa pegue mais ou menos nessa região aqui, né? Também há casos, né? O airbag provoca, por isso que o airbag provoca lesões, ele mata, né? Se você começar a pesquisar, você vai ver que tem casos aí de deslocamento de retina. A bolsa bateu ali, o cara de óculos machuca, certo? Pode acontecer, só que é o seguinte, né? Você vem a 80 por hora, o que você prefere? Bater no painel ou na bolsa? Entendeu? O impacto, ele é violento. Para absorver uma energia cinética que você vem ali... Quer dizer, o impacto é inevitável, então, né? Só para você ter uma ideia, 80 por hora é igual pular do 10º andar. Você acha que dá para ter uma almofadinha te esperando? Tem que ser um negócio, entendeu? Que consiga absorver aquela energia que você vem, que é brusca também, né? Minha pergunta é se os componentes são configurados com o módulo, ou se, em caso de danificação ao módulo, eu posso trocar o módulo e permanecer com os mesmos componentes, caso não haja disparo das bolsas. Eu não sei se eu compreendi o que ele me perguntou. Eu acredito que ele tenha me perguntado o seguinte: se o módulo e os componentes são casados. Se eu tirar um módulo de outro carro, se eu posso usar... Por exemplo, suponha que nós temos dois Golf, os dois têm airbag. Se eu posso tirar o módulo do meu e colocar no seu e vice-versa. Não, pode, não é igual ao sistema imobilizador que é codificado, né? Os componentes não são codificados, né? Você pode intercambiar, né, sem problema nenhum. Só que tem que tomar cuidado, né? Você vai comprar uma unidade de comando do sistema airbag em um ferro velho. Pô, qual é a confiabilidade desses componentes? Tem que tomar cuidado, né? Porque você pode ter a surpresa de ligar, quando você ligar a ignição, o negócio explodir, né? Certo? Então, pode intercambiar à vontade, tá? Não é codificado, não tem problema nenhum. Caso precise tirar o volante para fazer algum reparo, tipo assim... trocar a chave de seta, ou se tiver algum jogo no volante, enfim, quais são os cuidados a serem tomados quando for remover o volante para algum tipo de reparo? Obrigado. Pergunta dele, vamos olhar ali o nosso slide número 23, né? Nós temos ali quais são os cuidados no reparo. Se eu for sacar um volante, né? Ó, essa é um negócio muito interessante, né? Se o carro tiver com a ignição ligada e eu tirar o volante fora, a hora que eu colocar ele de novo, ele vai explodir na minha cara, a bolsa airbag? Não vai. Não vai porque existe uma condição para que ocorra o acionamento, né? Como eu tinha começado a falar e acabei não terminando. Quer ver? Quais são as condições para que ocorra o disparo, o acionamento da bolsa? Vamos olhar lá de novo o slide 18.
Olha só, quando é que a bolsa vai acionar? Quer ver? Dá uma olhada lá. Então, olha só, impactos frontais e levemente laterais, como eu havia explicado, né? Desaceleração de 2,6 G. O que é isso? Olha, isso é o seguinte, isso é mais ou menos, você está 26 km por hora e bater num poste. Estou a 26 por hora e parei. Nesse instante eu estou a 26 e no instante seguinte eu estou parado. Isso é uma desaceleração daquela lei. Então, se você analisar, é um impacto violento. É um impacto violento. Então, não é qualquer tipo de impacto que provoca o acionamento do airbag, né? Só para você ter uma ideia, lá, até 15 km por hora, pessoal, esses valores, esse parâmetro, eu estou me baseando no Vectra. Mas isso pode mudar de veículo para veículo, mas é tudo próximo disso aí, tá? Então, olha só, até 15 km por hora, se eu bater num anteparo fixo, num muro, num poste, o que vai acontecer? Não há acionamento. Ah, eu bati de frente e tal, não acionou? Sim, não acionou porque a desaceleração não chegou ao nível que o sistema considera grave, tá? Então foi uma batida um impacto leve, certo? O impacto que seria considerado como moderado, ali de 15 a 25 km por hora, certo? Você pode ter o acionamento somente do pré-tensionador. Você viu que eu falei? Você pode ter. Não necessariamente vai ter também, porque o módulo ele avalia, né? Suponha que você tem uma desaceleração maior que 2G, ou seja, uma desaceleração correspondente a um impacto de 20 km por hora no muro. Mas você tem ela por um instante muito pequeno e daqui a pouco você deixa de ter aquela desaceleração. Então, pode acontecer de não ocorrer o acionamento, tá? Mas normalmente de 15 a 25 km por hora, se você tem um impacto numa parada brusca, repentina, vai acionar o pré-tensionador. Acima de 25 km por hora, aí sim, você tem um acionamento total, né? Que você vai acionar a bolsa e pré-tensionador, né? Então essa é a condição de acionamento. Agora, como é que o sistema avalia, né? O principal componente do sistema, pessoal, está aqui dentro do módulo. Eu tenho um sensor de desaceleração aqui, tá? Esse aqui é o sensor de desaceleração mecânico. Normalmente os módulos têm dois, tem um eletrônico e um mecânico. Justamente é por segurança, né? Se um falhar, um é backup do outro, né? Tá? Mas esse aqui é um módulozinho bem simples. Ele tem um sensor de desaceleração mecânico, é esse branquinho que aparece aqui. Quer ver? Ó, só uma coisa interessante, ó. Se você olhar na tampa do módulo, tá vendo que tem essa seta aí? Essa seta é para que o módulo seja montado com essa seta no sentido de deslocamento do veículo. Justamente porque eu tenho um sensor de desaceleração aqui dentro. Quer ver? Ó, deixa eu só mostrar uma coisa. Vocês não vão conseguir escutar o barulho, né? Mas quer ver? Ó. Eu tenho uma espécie, o sensor mecânico é uma espécie de um pêndulo. Não é um pêndulo, mas é alguma coisa parecida, né? Então, olha só, se eu movimentar esse módulo nesse sentido aqui, eu escuto fazer um tec-tec lá dentro. Se eu movimentar assim, não. Porque aqui que é o sentido de desaceleração, impacto frontal, né? Frontal. Se for lateral, não acontece nada, entendeu? Então, então para que haja o acionamento, quer ver, ó, sabe como é que estoura uma bolsa de airbag? Ó, fácil. Quer ver, ó, lógico que você não vai fazer isso, né? Mas se você quiser provocar um acidente, olha que interessante, liga a ignição e faz assim, né, ó, na hora, né? Estourou a bolsa, né? Ah, então peraí, se a chave estiver ligada, eu posso manusear isso aqui com o chicote ligado? Olha, se fosse você, eu não faria isso. Vai que você dá uma balançadinha, né, ó, isso aqui foi um impacto violento que eu fiz aqui, entendeu? Então tem esse problema, né? Então, agora o fato de tirar a bolsa, voltando ali na nosso slide 23, que foi a pergunta dele, se eu for tirar uma bolsa, qual é o problema? Como é que eu devo proceder? Olha, o fato de você só tirar uma bolsa do airbag não é condição para que haja acionamento. O que vai acontecer se eu tiver com a chave ligada e retirar a bolsa é que vai ser gravado na memória da unidade de comando, né? Se eu olhar aqui o módulo eletrônico, ó, o módulo eletrônico, esse aqui é o chicote dele, né? Esse aqui é o módulo de um Corsa, tá? Se você olhar o chicote dele aqui, ó, vamos ver os fios que ele tem aqui, ó. Esse é um sistema bem simples, ó. 2 fios da bolsa do motorista, 2 fios da bolsa do passageiro, 2 fios do pré-tensionador do motorista, 2 fios do pré-tensionador do passageiro e os fios de alimentação do módulo, positivo e negativo dele, para que ele funcione. Então ele está ligado somente a esses 2 pré-tensionadores e as 2 bolsas, entendeu? Então, se eu desligar a bolsa, é como se eu cortasse esse fio aqui. Eu desliguei a bolsa, o módulo perdeu a comunicação com a bolsa. O que vai acontecer? Ele vai... tem um fio aqui que é o de controle da lâmpada, né? Certo? Tá? Ele vai mandar um sinal para controlar a lâmpada e acender ela no painel.
Porque qual seria o comportamento normal da lâmpada do airbag? Liguei a ignição, a lâmpada do airbag deve acender e apagar. Se eu ligar a ignição e a lâmpada do airbag ficar acesa, indica que foi detectada uma falha no sistema, entendeu? Então, se eu tirar a bolsa, eu estou com a chave de ignição ligada, se eu estou com a chave de ignição ligada, o sistema está operante, ele está ali prestando atenção no funcionamento dos componentes. Se eu tirar a bolsa, o módulo vai pensar, opa, falha na bolsa do motorista. Ele vai gravar um código na memória, falha na bolsa do motorista. A hora que eu reconectar essa bolsa, eu tirei a bolsa para fazer uma manutenção na chave de seta, como o nosso amigo ali tinha falado. Se eu reconectar ela, o que vai acontecer? Bom, eu não estraguei nada, só que tem um problema. A lâmpada de manutenção fica acesa, porque aquele tira e coloca do conector da bolsa pode ter sido um mau contato, o módulo interpreta como um mau contato. Se fosse um mau contato, como o airbag é um sistema de segurança, eu tenho que conduzir o veículo até uma concessionária para ver o que aconteceu, ou até uma oficina especializada. Então, o airbag, nesse aspecto de comportamento da lâmpada de manutenção, pessoal, ele é diferente dos sistemas convencionais. Num sistema de injeção eletrônica ou de ABS, seja qual for, se eu desconectar um componente, a lâmpada de manutenção acende. Se eu reconectá-lo, a lâmpada apaga. Fica gravado o código na memória, dizendo que houve aquele defeito, mas a lâmpada não fica acesa, alertando o condutor, certo? Então, a lâmpada no airbag, no caso do airbag, se eu desconectar e reconectar, a lâmpada fica acesa. Então isso força... E como é que faz para apagar ela? A lâmpada ficou acesa, falha na bolsa. Ué, mas a bolsa tá boa, eu só tirei e coloquei. Então, agora para apagar a lâmpada do airbag, você vai ter que entrar com o equipamento diagnóstico e efetuar e apagar os códigos de falha com o equipamento. Então, suponha que seja um Volvo. Pessoal que mora no interior aí, ó. Você está mexendo num Volvo, no último modelo. Você vai mexer numa chave de seta e desliga a bolsa do airbag. Quando eu ligar de novo, ela vai estourar em mim? Não, não vai estourar, porque não é condição para ser acionada. Mas vai ficar acesa a lâmpada depois. E agora? Agora você arrumou um problema. Porque para apagar a lâmpada, precisa ter equipamento diagnóstico. Às vezes o teu equipamento diagnóstico, que é independente, não contempla aquele veículo, não acessa ele. Como é que você vai apagar? Parabéns, você acabou de arrumar um problema. Como é que você vai chegar para o dono do carro e dizer, olha, eu tirei, mas não tem defeito não, eu recoloquei, está tudo certo. Você tem que apagar a lâmpada. Em alguns sistemas, pessoal, se a lâmpada estiver acesa, nesse exemplo que eu dei, tirei e coloquei a bolsa, a lâmpada ficou acesa. Em muitos sistemas, se ela estiver acesa, o airbag está desativado. Em outros, não. No exemplo do Vectra, se eu tirar e colocar a bolsa, a lâmpada vai ficar acesa. Se eu bater no muro com ele dispara o airbag. Então, um detalhe interessante, como é que eu deveria, continuando ali o caso ali de desligar a bolsa, né? Como é que eu deveria proceder, pessoal? Porque eu acabei de dizer, tá, se eu desligar a bolsa, eu não cheguei na solução do problema que o nosso amigo perguntou. Se eu desligar a bolsa com a chave ligada, vai acusar falha no sistema, né? E eu tenho esse inconveniente, vou ter que entrar com o equipamento para apagar a lâmpada de manutenção do sistema airbag. Então, como é que eu deveria proceder para que não fosse gerado falha? Porque, ô Walter, é o seguinte, eu preciso mexer na bolsa do airbag, precisa ser com a chave ligada. Eu preciso mexer ali no sistema e precisa ser com a chave ligada. Como é que eu vou proceder, né? Como é que eu vou proceder? Se eu preciso retirar a bolsa com a chave ligada, tá? Eu preciso retirar a bolsa com a chave ligada, o que eu tenho que fazer? O problema é que o sistema airbag, ele tem capacitores, pessoal. Dá uma olhada, tá vendo esses dois componentes aqui, ó? Esses dois componentes são capacitores, armazenadores de carga, tá? Que mantém o sistema funcionando mesmo sem a bateria. Porque suponha que num acidente grave, a bateria saiu fora, ela foi arrancada com o impacto. Então aí a bolsa não acionaria? Acionaria sim, porque tem uma energia de reserva aqui. Então, para que eu desligue a bolsa sem que haja a gravação do código de falha na hora da unidade de comando, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desligar a bateria e aguardar que esses capacitores descarreguem. Então, qual seria o tempo? Pessoal, esse tempo varia. Tem fabricante que fala 1 minuto, que fala 2, tem fabricante que fala 15. Então, em média, um tempo interessante que nunca daria problema seria você desligar a bateria e aguardar 20 minutos para ter certeza que os capacitores descarregaram, seja a marca que for o veículo. Então, aguardei 20 minutos, os capacitores descarregaram de certeza, agora eu desligo a bolsa. Desligo a bolsa, certo? Agora eu posso também ir lá no módulo do airbag, como ele já não está mais funcionando, eu estou com a bateria desligada. Aguardei 20 minutos. Desliguei a bolsa, encontro o módulo do airbag, desligo ele. Agora eu posso ligar a bateria de novo e ligar a chave.
posso fazer o que eu quiser, o módulo do airbag não está nem ligado no chicote, certo? Então eu não vou ter esse problema. Então, como proceder para retirar a bolsa sem gravar código de falha? Desliga a bateria, aguarda 20 minutos, desliga a bolsa, desliga o módulo do airbag. Se você precisar ligar a bateria, liga a bateria com o módulo fora. Depois, na hora que você for religar, você desliga a bateria de novo e liga tudo. Então o módulo do airbag não vai nem ficar sabendo que você tirou a bolsa, que você esperou ele perder a sua alimentação, ele ser desligado totalmente, e aí você desligou a bolsa. Esse seria o procedimento de segurança. Um procedimento para substituição da mola relógio, quando troca uma caixa de direção, se não corre o risco de romper a mola durante a troca da mola relógio. Essa pergunta do pessoal do Senai é muito interessante, porque na verdade isso é um dos principais. Sabe quais são as duas principais dúvidas do pessoal? É aquela primeira que o pessoal me perguntou ali, de desligar componentes, né, esse medo que o pessoal tem de desligar. Se você proceder do jeito que eu falei ali, desliga a bateria, espera 20 minutos, desliga o componente, faz o serviço que você vai fazer, depois você liga a bateria e torna a ligar tudo, né? Com a bateria desligada você religa, liga a bateria, você não vai ter problema nenhum, né? Então desliga a bateria, aguarda o sistema descarregar e desliga a bolsa, certo? Esse é o procedimento. Essa é uma dúvida que o pessoal tem. E a outra dúvida é com relação à nossa amiga mola relógio, que está aqui. Que é o seguinte, pessoal, aqui suponha que eu tenha aqui a bolsa, isso aqui seria o condutor de energia elétrica para a bolsa. Porque nos carros que não tem airbag, isso aqui, ó, o volante está aqui em cima, né, pessoal? O volante fica aqui em cima. Nos carros que não possuem sistemas de airbag, pessoal, a condução de energia ali para a buzina e tal é um contato, né? Contato mecânico ali, um interruptorzinho ali que fica encostando ali. Aqui não, aqui, como eu não posso ter esse interruptor ali comum, eu tenho uma mola relógio, tá vendo aqui, ó, pessoal? Olha só. É uma mola relógio, é uma espécie de um flat cable de computador enrolado. Então, o sinal elétrico que vai vir do módulo de comando vem por essa mola, justamente para eu não ter interrupção, né? Quando eu giro o volante, essa mola desenrola e enrola, né? Então eu tenho esse comutador de fita, mola relógio, o cabo espiralado, né? O problema que o nosso amigo do Senai ali falou é o seguinte: essa mola relógio, ela é uma espécie de carretel aqui. Se eu começar, se eu for fazer um alinhamento de direção, né? Eu tô aqui no volante, né, pessoal? Se eu for fazer um alinhamento de direção e deixar a coluna de direção livre e o reparador sem querer começar a girar a coluna, o que vai acontecer com a moto? Vai quebrar, certo? Vai quebrar. Isso é um defeito muito comum nos veículos. A mola relógio se rompe devido à falta de conhecimento da existência do componente. Então, se eu for fazer algum alinhamento de direção, se eu for fazer qualquer reparo que eu tenha que deixar a coluna de direção livre, o que eu tenho que fazer? O procedimento correto é tirar a chave de ignição, travar o volante ali no centro certinho, que aí eu estou com o volante travado, aí eu mexo na coluna, faço o que eu quiser ali, né? Tem que tomar muito cuidado, né, em girar a coluna de direção livre, que você pode quebrar a mola relógio, né? Certo? E se acontecer isso aqui, ó, suponha que aconteceu, eu fui tirar ali o volante, ela voou para tudo quanto é lado, que nem aconteceu aqui. O que eu vou ter que fazer? Ó, eu vou ter que enrolar ela de novo, direitinho, né, respeitando o sentido ali de rotação ali do volante, tal, normal. E depois eu vou, na hora de finalizar a montagem, eu não posso deixar ela toda para um lado, né? Porque se eu montar ela assim, suponha que aqui acabou ela. Qualquer esterçada que o condutor der no sentido anti-horário aqui, ela arrebenta. Então eu tenho que deixar com uma folga de pelo menos 2,5 voltas para cada lado. Então você regula ela, tem uma posição, né? Tem uma referência de montagem, você regula ela para que fique com pelo menos 2,5 voltas até 3, né, para cada lado, né? Se você deixar ela esticada, ela vai quebrar. Então se acontecer isso aqui que aconteceu, você vai regular ela 3 voltas para cada lado, pelo menos, né? Certo? E isso não vale para aquelas Kombi antigas, né? Que esterça 5 voltas para cada lado. Mas aí, normalmente quando tem mola relógio, ele não tem todo esse curso aí no volante, né? Então 2,5 voltas, 3, tá bom. Então, um cuidado é com a mola relógio. Fazer alinhamento de direção, desliga a chave, trava o volante, tranquilo. Se ela sair fora, que nem aconteceu aqui, você enrola ela, deixa 3 voltas para cada lado, ela tem uma posição de referência para você montar ela, né? E você vai conseguir ser bem sucedido aí. A nossa pergunta agora é sobre a bolsa do airbag. Qual o material que ela é feita, que é fabricado a bolsa?
Então é o seguinte, a bolsa ela é de uma espécie de nylon, né, tá, pessoal? Uma particularidade, quando você tem uma explosão de airbag, um acionamento, você vê que o veículo fica todo cheio de uma espécie de talco. Na verdade, ela quando é montada, que ela é dobrada ali no compartimento dela, ela é montada com um talco mesmo, só que esse talco ele é urticante, né? Se pegar em contato com a pele e tal, ele irrita, né? Por que tem esse talco? Justamente para quando ela for inflada, certo? Quando ela for acionada, ela não enrosque, entendeu? É para ela deslizar. Então, aquele pó que fica no carro quando dispara o airbag não é resíduo de combustão não, tá? Na combustão existe um pouco de CO2, tem uma fumacinha, mas não aquele nível lá, que lá é um talco que sai quando a bolsa é acionada. Então ela é de nylon, é uma espécie de nylon, né? Uma outra coisa também, pessoal, é quando o sistema de airbag não deve ser acionado, né? Quando ele não deve ser acionado, porque ele deve ser acionado quando tem a desaceleração, naquelas condições que eu tinha comentado. Agora, quando ele não deve ser acionado, bom, o sistema não deve ser acionado, pessoal, por exemplo, em casos de impactos traseiros. O veículo sofreu uma colisão traseira, não há condição, não vai haver o acionamento, sabe por quê? Aqui, suponha que aqui é o sentido do... Opa, peraí, aqui o veículo, né? Tá, o veículo. Ele sofreu um impacto traseiro, bateu aqui, certo? Então, na verdade, para eu ter um impacto traseiro com a desaceleração de 2,6 G, pessoal, isso é praticamente impossível, né? Não acontece essa desaceleração. Então, impacto traseiro, olha, para ser acionado, só se fosse uma coisa estratosférica, um impacto violento, né? Mas, na verdade, não tem nenhum caso, né, no impacto traseiro não deve ser acionado. Ele não aciona para o impacto traseiro, é porque não nessa condição, que vai amassar, tal, tem uma absorção de energia, não existe a desaceleração necessária para que seja acionado. Agora, se tiver um impacto traseiro e o carro bater da frente, chegar a uma velocidade... mas tem que ser abatida, né? Pode acontecer. Pode acontecer, né? Pode, tem que haver a desaceleração. A desaceleração correspondente a bater no muro a 30 por hora. Se acontecer essa desaceleração, aciona. Impacto traseiro normalmente não existe essa condição, né? Então, olha só, outra coisa também, trepidações. Passou num buraco, estourou a bolsa do airbag. Olha, isso eu já vi acontecer aí na mídia e tal. Se isso acontece, pessoal, é por problema de defeito de fabricação no componente. Não deveria. Porque, na verdade, não deveria acionar. Trepidação não, ele está feito... Porque trepidação, o carro vai balançar assim, né? Certo? Então, mas é assim o negócio, entendeu? Então, o sensor de desaceleração está dentro do módulo, né? Se acionasse aqui em São Paulo, ia acionar airbag a todo momento, né? Pô, imagina lá no interior, né? Na roça, né? Como é que ia ser, né? Certo? Então, no caminho do sítio, lá onde eu moro, Deus me livre. Então, olha só, impacto lateral. Pessoal, impacto lateral, normalmente não, nem capotamento, tá? Capotamento principalmente, porque se ele capotar, não há aquele choque levemente lateral. Só se durante o capotamento ele bater meio de lado. Tem que haver a desaceleração. Se não houver a desaceleração, não vai haver acionamento. Então tem que analisar. Eu já vi um caso que capotou. Então, é porque ele deve ter dado uma batida frontal ali quando ele capotou, tá? Normalmente, você vê aquelas caminhonetes que capotam, estraga tudo e o airbag tá novinho. É porque foi um capotamento. Impacto lateral... Existem sistemas de airbag, né, que ele tem ali a bolsa lateral, que olha o nosso slide número 12. Tá? Se o veículo tiver bolsa lateral, ele tem sensor de impacto lateral. Vamos dar uma olhada ali. Essa bolsa lateral, pessoal, é principalmente para proteger a cabeça, né, no impacto ali. Então, ali, um veículo ali, que tem no nosso slide ali, um veículo que tem uma bolsa lateral, tá vendo? Bom, é bem interessante ter esse sistema de airbag também, porque tem uma estatística que 30% dos acidentes são de impactos laterais, né? Também protege a cabeça e o tórax, fica posicionado ao longo do teto, às vezes só tem uma cortina na frente, depende do modelo, né? Existem vários modelos. Então, nesses que tem airbag lateral, ele tem sensor de impacto lateral. Dependendo da situação, se houver a desaceleração, o impacto lateral, aí ele vai ser acionado, tá? Mas só nos que tem airbag lateral. Então, quando não deve ser acionado? Trepidações, impactos traseiros, capotamento, né? Normalmente não é acionado. O pessoal já deve ter visto isso aí, né? Então, olha só, um outro detalhe, pessoal, voltando ali no nosso slide número 13, que a gente queria mostrar aquela hora, uma coisa muito interessante, né, pessoal?
A bolsa é feita de um material, uma espécie de nylon. Agora, como é que ocorre essa combustão ali? Como é que é esse negócio? Como é que a bolsa é acionada, né? Como é que ela é inflada, né? Existem ali dentro pastilhas que são combustíveis, são pastilhas propelentes, né? Isso aí é o combustível, que é um combustível sólido. É similar, não é o mesmo, mas em foguete também usa combustível sólido. Então você tem essa pastilha, esse combustível sólido, tá? Que ele é acionado por um sistema de ignição, né? Que se a gente der uma olhada na figura, ó, a UC ativa a ignição. Então a unidade de comando manda um sinal em todas as bolsas, pessoal, tem um gerador de gás. Atrás da bolsa tem gerador de gás. A unidade de comando vai mandar um sinal para o gerador de gás e o gerador de gás vai acionar a ignição, tem um sistema de pólvora que vai acionar o combustível sólido ali e vai haver essa explosão e a bolsa vai ser inflada, certo? Normalmente o combustível mais utilizado, o nitreto de sódio, né, tá? E na combustão é gerado, olha só ali o detalhe, ó, 96% é nitrogênio, que é um gás inerte, né, que é o que infla a bolsa. 3% de CO2 e outros gases, né? Então sai uma fumacinha. Se você vê um acionamento de airbag, você vai ver que sai uma fumacinha, mas a principal resíduo que você vê é do pó, né, daquele talco que reveste a bolsa. A minha dúvida é o seguinte: se eu desconectar, desligar a chave, desligar a bateria, desconectar o módulo e depois eu ligar a chave e funcionar o carro antes de conectar o módulo, vai acender a luz de anomalia no painel ou não? Bom, a pergunta do nosso amigo foi colocada assim: ele vai fazer um reparo no sistema de airbag. Então, ele sabe que na unidade de comando existem os capacitores que armazenam energia. Ou seja, mesmo desligando a bateria, a unidade de comando continua viva, certo? Ela continua com energia para funcionar. Então, qual é o procedimento? Desliga a bateria, aguarda aproximadamente 20 minutos para ter certeza que os capacitores descarregaram. Uma vez com a bateria desligada 20 minutos, você pode desligar o que você quiser do sistema airbag. A proposta dele é: eu vou lá e desligo o módulo de comando. Se eu desligar a unidade de comando, o que aconteceu? Como eu aguardei 20 minutos com a bateria desligada, a unidade de comando, ela desligou, né? Acabou a energia dela. Então, a gente poderia dizer que ela morreu, né? Você esperou 20 minutos com a bateria desligada, a unidade de comando apagou, né? Certo? Então, como ela apagou, se você tirar ela fora, ela não vai gravar nada, ela nem sabe que você desligou ela, né? Certo? Ela está totalmente inoperante. Se eu ligar a bateria agora, eu estou sem a unidade de comando, liguei a bateria, bom, voltou a funcionar tudo e a unidade de comando nem sabe que ela não está no carro. Eu tirei ela fora, né? Antes de eu ligar a bateria. Então, respondendo a sua pergunta, se eu desligasse a bateria, aguardasse 20 minutos, depois desse tempo eu desligasse a unidade de comando, feito isso, depois que eu tirei a unidade de comando, se eu ligasse novamente a bateria sem a unidade de comando no lugar, não aconteceria nada, não geraria código, nada, ele pode funcionar sem ela. A lâmpada nem vai acender nada, né? Vai ficar apagada, né? Certo? É um problema que tem com o airbag, pessoal, quando você vai adquirir veículos com airbag, né? Você tem que tomar um cuidado, porque é muito comum o pessoal, o veículo teve um acidente, acionou a bolsa do airbag, eles vão lá, montam de uma maneira que não pareça, né? Que ele teve um acionamento de airbag, e eles ou cortam o fio que controla a lâmpada, ou eles ligam a lâmpada junto com a luz do óleo, alguma coisa assim, né? Então engana, né, o condutor. O condutor vai lá, liga a chave, a lâmpada do airbag acende, quando apagar a lâmpada do óleo, ela apaga junto. Porque na verdade está ligado junto com a do óleo, está totalmente desligado do módulo do airbag. Então é sempre bom entrar com o equipamento diagnóstico, ver se o airbag está ali mesmo, né? Às vezes ele nem tem módulo, né? Entendeu? Tem que tomar cuidado, que é muito comum isso, tá, pessoal? Ô Walter, a dúvida aqui é a seguinte: em relação ao acionamento do airbag pela presença do condutor, tem os sensores de presença no banco. E quanto ao acionamento dos airbags laterais, quando o veículo tem o airbag lateral, como que é feito o acionamento? Onde que estão os sensores? Quer ver? Volta ao nosso slide número 16 ali, o Reginaldo fez uma pequena confusão ali. Pessoal, o sensor de ocupação, o sensor de presença, ele só tem no banco do passageiro, do motorista não tem, entendeu? É só no do passageiro. Por que existe no banco do passageiro? Porque o passageiro pode nem estar ali. Se o passageiro não tiver, não vai ser acionado nada, nem airbag frontal dele, nem lateral dele. Não vai ser acionado, certo? Se o passageiro não está ali. Por isso tem esse sensor de presença, né? É somente para o passageiro, certo?
tá? E outra coisa também, tem sensores de presença, que nem esse que está mostrando aí, da BMW, que dá bastante defeito esse aí, ele só é sensor de presença mesmo, né? Então ele serve para que se o condutor se o passageiro não estiver sentado, não vai acionar nada aqui do lado do passageiro. Agora, existem sensores mais inteligentes, tem sistemas mais inteligentes, mais modernos, que nem é o caso do Fiat Stilo. No Fiat Stilo tem sensor de presença no banco do passageiro. Só que além dele avaliar a presença, olha que interessante, pessoal, ele avalia o peso do passageiro. Então ele sabe se o passageiro é mais, que tem um porte físico assim que nem o meu, mais dividido, né? Ou menos, né? Então ele vai analisar o peso do cara. Então, de acordo com o peso do passageiro, ele vai acionar, porque ele tem 2 estágios de acionamento do airbag. Um acionamento mais intenso e um menos. Então, se o acionamento for muito intenso, se o cara é bem magrinho, né? Acionamento muito intenso, ele nem chegou lá, a bolsa já está vindo nele, pode até machucar ele, certo? Se o cara já é mais gordão, né? Que não é o meu caso, né? Se ele já é mais gordão, ele tem muita inércia, né? Então ele vai muito rápido ao encontro da bolsa, então tem que ter um disparo mais violento, né? Então tem sensores que avaliam o peso ainda do passageiro, além de avaliar a presença, avalia o peso. E nos veículos que não tem sensor de presença, quer ver? Olha o nosso slide número 11 ali. Você está vendo ali, ó, a chave de desativação, eu já tinha comentado, né? Vamos só reforçando, ó. A chave de desativação. Do lado do airbag ali, na região do airbag do passageiro, tem uma chave para você desativar o airbag. Porque, por exemplo, é proibido criança no banco da frente, né? Por exemplo, uma senhora grávida, se tiver um airbag daquele full size, ele vem na barriga. Então, a mulher estava grávida ali de 8 meses, 9. Tem casos de aborto por causa de disparo de airbag, com certeza. Entendeu? Então, é obrigatório que tenha essa possibilidade de você fazer essa desativação do sistema airbag. Então, por exemplo, Maré tem isso aí, essa chave para você desativar, né? Existem vários veículos, né, que existe essa chave. Até no próprio estilo também tem, se você quiser desativar, né, desativar por inteiro. Tem alguns veículos que não tem a chave de desativação, mas você pode desativar via equipamento diagnóstico, né? Então, há essa possibilidade de você ter que desativar o sistema airbag por causa do condutor, uma senhora grávida, alguma coisa assim, né, pessoal? Se no caso de pintura do automóvel vai ser colocado o veículo numa estufa, se tem alguma recomendação sobre o sistema de airbag? Pessoal, tem 2 recomendações que elas são padrão para sistemas eletrônicos, né, de eletrônica embarcado. Nunca colocar os módulos eletrônicos em estufa, certo? Eu vou pintar um carro, tem que tirar todos os módulos eletrônicos. Você pode danificar a placa, gerar alguma solda fria, né? Alguma coisa, então você tem que tirar os módulos eletrônicos, né? Pois, se for uma Touareg que tem 76 módulos, pois você vai ter que tirar os módulos, certo? Uma outra coisa quando você vai fazer solda também, né? Solda é uma coisa problemática, né? Você vai fazer uma solda no chassi do veículo, em algum lugar, quando você estabelece o arco voltaico, aquela corrente, ela circula entre o positivo e o negativo da solda. E nada impede, nada impede que haja a queima de algum desses módulos, né? Então a recomendação de tirar os módulos, no caso de estufa, e solda também, pessoal. Solda queima módulo? Queima, pode ter certeza que sim, né? Existe uma recomendação, quando você vai fazer uma solda no veículo, que você coloque o eletrodo, né? O eletrodo revestido ali, por exemplo. Você coloca o eletrodo e o negativo da fonte próximos, né? Porque aí você tem uma tendência, né, de que não aconteça nenhum problema. Mas nós temos casos aí, na prática, né, pessoal, porque a nossa empresa, ela presta suporte técnico para oficinas mecânicas, né? Através do nosso software, o software Doutorê, a empresa que tem o nosso programa tem a nossa assistência técnica, tem tudo que a gente já fez, né, pessoal? E com isso a gente tem muito feedback de oficina, né? O reparador foi fazer ele estava mexendo, foi trocar uma embreagem de um Alfa, certo? Eu acho que era um Alfa 155. Foi tirar a caixa e quando ele foi tirar a caixa quebrou um prisioneiro. E ele nem estava lembrando de injeção eletrônica. Ele pegou e desligou a bateria, procedimento normal, e foi efetuar a solda para tirar aquele pedacinho de prisioneiro que quebrou lá dentro. Tirou, beleza, fez o serviço da embreagem, normal. Quando ele ligou, que ele foi dar partida do carro, não pegou. Sabe o que aconteceu? Queimou a unidade de comando do sistema de injeção, a central do airbag e a central do ABS. Queimou tudo, entendeu? Então solda, tem que ter cuidado, né? Eu já fiz um monte e nunca queimei. Você deu sorte, né? É imprevisível, né? Tá, pessoal? Walter, falando assim de tecnologias futuras, existe algum estudo que crie, por exemplo, um airbag para proteger outras partes do corpo, por exemplo, as pernas? Tem, você está bem informado, hein? Ela estudou, você viu? Ela estudou.
Existe sim, Por exemplo, você viu o negócio da GM, não foi? Eu vi. Então, na GM tem uma ideia de fazer um airbag para perna mesmo, né? Porque no impacto, né, você pode ter a caso de lesão em perna, braço, todas essas coisas. Então existe isso. Também tem o airbag preocupado com não com o motorista, mas com o pedestre. Existe airbag, que tem uma ideia ali que eu estava olhando outro dia, existe um airbag, eu não sei se está implementado no veículo, que ele é no para-choque, né? Se o sistema deve ter um sensor de aproximação, se ele prevê que vai haver um impacto, ele abre a bolsa ali para proteger o pedestre, né? Existem vários sistemas, né? E é isso, você pode fazer manutenção tranquilamente do sistema de airbag, não há problema, seguindo as orientações que a gente deu ali de desligar a bateria, esperar o sistema descarregar, né? O cuidado ali com a mola relógio também, na hora de girar o volante, é muito comum esse defeito, né? Volta e meia aparece aí e pode causar um transtorno aí indesejável, né? Mas o sistema airbag é um sistema simples, né? E sem grandes complicações, né? Que você não precisa ter medo de mexer com ele, né? Só toma cuidado para não desligar a bolsa, desligar painel com o sistema acionado, né? Com a unidade de comando ligada. Você pode ter problemas aí que você não vai conseguir apagar a lâmpada por falta de equipamento. Essas coisas assim, né, pessoal? A pergunta é assim, o detalhe é assim, você disse que o módulo tem posição, o módulo airbag tem posição de instalação no carro. Então, e os sensores não reconhecem essa posição? Não, então, ele tem posição, até se você ver a furação dele aqui, ó, você não consegue montar ele invertido, porque ele tem os prisioneiros lá no veículo, né? Você nem consegue montar ele invertido. Pra você montar ele invertido, você vai ter que fazer uma outra furação no carro, né? O sensor é um sensor de desaceleração, né, pessoal? Você pode ver até balançando ele aqui, ó, quer ver? Vamos ver se dá pra instalar. Ó, você balançar num sentido, ele faz barulho. No outro não, tá vendo? Ó? É porque é um pêndulo, né? Um sensor de desaceleração. Então, se você montar errado, o que vai acontecer? Pode acontecer, Walter. Se deu montar ele contrário assim, aí o cara dá sai patinando o pneu e estoura a bolsa. Olha, mesmo que acontecesse isso, né? Numa saída brusca aí, não ia ativar o airbag. Porque como é que você vai ter uma saída brusca que gera um impacto, uma variação de velocidade correspondente a um impacto a 30 por hora no muro? Não tem como, né? Nem numa Lamborghini, nem numa Ferrari, não tem como, né? Não tem, por mais rápido o veículo que seja, não tem como. E no caso de o veículo estar apenas com a chave desligada, tem algum risco de haver o acionamento do airbag, mesmo que bata no módulo com a chave desligada? Boa. Pergunta bem legal. Olha, é o seguinte, a resposta é sim e não, entendeu? Depende. Você tem que olhar o esquema elétrico, pessoal, e ver como é que esse módulo mas é verdade. Você tem que olhar o esquema elétrico e ver como é que ele é alimentado, né? Aí que entra a coisa de você ter que ter diagramas elétricos, essas coisas assim. Porque tem módulos de airbag que são alimentados, por exemplo, no caso do Vectra, um exemplo, o Vectra é muito comum, né? No caso do Vectra, se você olhar o diagrama elétrico de alimentação da unidade de comando do airbag do Vectra, ele é alimentado por uma linha 15, certo? O positivo é uma linha 15, só uma linha 15. E o negativo é um fio lá, um fio terra normal. Então se eu desligar a chave, na verdade é como se eu tivesse desligado a bateria, porque a unidade já está sem alimentação. Se eu desligar a chave e aguardar aquele tempo que eu falei, não vai ter problema nenhum. Ah, Walter, mas é o seguinte, eu já peguei um carro desse, mal desliguei a chave, eu já tirei a bolsa e coloquei. Quando eu montei de novo, não deu problema nenhum. Pessoal, esse negócio de esperar 20 minutos é por segurança. Porque nas nossas pesquisas, em muitos veículos, a gente só, nesses que a unidade de comando é alimentada por uma linha 15, ou seja, desligou a chave, ela está sem alimentação, nós já experimentamos mal acabar de desligar a chave, desligar a bolsa e ligar de novo, para ver se acusava falha. E em muitos casos não acusava, que é o caso do Vectra. Então, na verdade, ele não armazena energia, ele não armazena por quase tempo nenhum, é milissegundos, né? Entendeu? O negócio dos 20 minutos é por segurança. Agora, se você pegar um módulo de airbag que é alimentado por uma linha 30, ou seja, o positivo é direto da bateria, se eu desligar a chave não vai adiantar nada, ele vai continuar alimentado. Então, nesse caso, não resolveria. Por isso que eu disse que a resposta era sim e não. Se ele for alimentado linha 15, se você desligar a chave, o sistema está sem alimentação no módulo. Se você esperar um pouquinho, pode desligar sem problema. Agora, se ele for alimentado por uma linha 30, o fato de você desligar a chave, ele continua alimentado. Aí você dançou. Então, você tem que olhar o esquema elétrico, né, pessoal? Você tem que ter informação técnica para isso, né, pessoal? Eu te pergunto, o sensor não está dentro do módulo, então o sensor lá de frontal e lateral, qual a função dele? Se o sensor está dentro do módulo, você explicou aí, balançando o módulo.
Ó, quer ver, ó, dá uma olhada ali, pessoal, nosso slide número 3. Quer ver, ó, vamos para responder a pergunta dele, vamos olhar o slide número 3. Então é o seguinte, ó, olha lá, ó, na segunda linha ali, ó, ajuda lá, vamos dar uma mostrada pro pessoal. Na segunda linha, ó, o C, incorpora os sensores de desaceleração. É verdade, dentro do módulo tem os sensores de desaceleração. Só que olha só ali em cima, ó, sensores de impacto frontal e lateral. Tá vendo ali em cima, ó? Sensores de impacto frontal e lateral. Então, na verdade, para o impacto lateral, existe um sensor, pessoal. Tem que haver contato físico com ele. Se houver o contato físico com o sensor de impacto lateral, o airbag lateral aciona. Entendeu? Independente da desaceleração. Isso no caso do lateral. Pessoal, essa estratégia pode variar de sistema para sistema também. Agora, no airbag frontal é o seguinte. Você pega uma caminhonete, uma Ranger. A Ranger usa um sistema de airbag que é conhecido como sistema americano. Existem duas linhas de sistema de airbag. O sistema americano, que ele usa sensores externos à unidade de comando, e o sistema europeu, que é o mais usado, que ele não usa sensores externos. Você pega os carros pequenos, todos usam o sistema europeu. Então, no sistema europeu, se ele não tiver airbag lateral, ele só tem sensor dentro do módulo. No sistema americano, por exemplo, uma Ranger não adianta ter só desaceleração. Você tem que ter impacto frontal. Ali perto do radiador, você vai ver que tem sensores de impacto. Então, qual é a condição de acionamento? Deve haver o impacto frontal, ou seja, o sensor de impacto frontal na Ranger, para acionar o airbag frontal. Tem que haver o contato com o sensor no para-choque e a desaceleração. São duas condições, entendeu? Isso no sistema americano. Então, tem veículo que o sistema americano, ele considera a desaceleração e os sensores frontais, certo? Que seria ali o nosso slide número 17. E o europeu não usa, que é o mais comum. Então tem sensor fora, só dentro da unidade de comando. No sistema americano, para que haja o acionamento do airbag frontal, tem que haver contato com os sensores instalados no para-choque, por exemplo, e a desaceleração. Para que haja o acionamento do airbag lateral, contato lateral, certo? Tem que haver contato lateral, né? Certo? Então, porque na verdade, pessoal, os sistemas que tem airbag lateral, ele avalia também desaceleração lateral. O módulo é mais inteligente, então ele avalia tanto frontal como lateral. São sistemas mais novos, né, entendeu? Porque assim, generalizar em coisa eletrônica é complicado, né? Se eu generalizar e dizer que sempre está errado, né? Porque sempre acontece isso, tem sistemas mais novos, né, que realmente eles preveem até desacelerações laterais. Então eu tenho um sistema com sensor de impacto lateral que ele só considera o sensor. Amassou o sensor de impacto, ele aciona o airbag lateral. Tem sistemas mais novos que ele considera o sensor e a desaceleração. Então varia de sistema para sistema. Mas eu não sei se consegui responder a tua pergunta. Como é que ocorre o acionamento do airbag lateral? Bem, em muitos sistemas, só havendo o contato com o sensor lateral já vai haver o acionamento. Em alguns outros vai ter que haver o contato com o sensor de impacto lateral e uma desaceleração lateral. São sistemas mais novos, coisa de última geração aí, né? Isso eu não vi aplicado em nenhum, inclusive. Só vi na literatura técnica, né? Mas no Brasil eu não conheço nenhum que avalie desaceleração lateral. Só o impacto lateral mesmo, tá, pessoal?